Olá, como vai você? Muito prazer, sou a psicóloga Laiane Gomes e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho e vamos fazer a análise psicológica do personagem Ken, finalmente, né, o parceiro da Barbie. E eu assisti ao filme, muita gente pediram aqui nos comentários do vídeo da Barbie, pediram também lá bastante lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no meu Instagram, é esse aqui que está aparecendo aqui na tela. Eu tô sempre postando algumas análises de outros personagens por lá, que vou começar a trazer para cá também. Aqui sempre fica análise completa, mas por lá fica o trechinho breve de tudo. Então, se vocês gostarem, se interessarem, pode assistir lá e depois vir para cá também. Mas me segue lá que vocês também me ajudam bastante, ok? E antes da gente ir pro vídeo, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui no canal se você gosta de conteúdo de psicologia e, é claro, de ativar o sininho das notificações pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Agora sim, sem mais delongas, vamos conhecer um pouquinho sobre a história do Ken. A gente gostaria de ressaltar que talvez tenha alguns spoilers aqui nesse vídeo, então se você ainda não assistiu ao filme novo da Barbie, sugiro que você assista o filme primeiro para não perder a graça, é claro, e depois volta aqui para poder assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Começando por uma fala que o próprio Ken fala, né, no filme, em que ele relata que ele só é visto, que ele só é alguém, todas as vezes que a Barbie olha pra ele. Então ele fica lá, igual uma estátua parado na areia, porque ele não trabalha, porque ele não sabe fazer as coisas, porque, segundo ele mesmo, para ele mesmo, ele não tem nenhum tipo de funcionalidade que não ser amado pela Barbie, né? É isso que ele acredita. Essa interpretação faz a gente começar a pensar em muitos aspectos em relação à própria personalidade do Ken, né? Já dá pra ver aí claramente uma dificuldade de autoestima muito bem determinada por ele mesmo, né? Então ele fica naquele quadrante de eu não sou amado, eu não sou querido, mas quando a Barbie aparece e ela me olha, então eu sinto aquela pontinha de amor e de emoção que eu preciso para poder ser feliz, né? Então ele só se sente feliz, ele só se sente ele mesmo quando ele é amado pela Barbie, que é tudo pra ele, né? Tudo na cabeça dele. Essa baixa autoestima apresentada por ele, né? Ele também possui muita dificuldade em tomar as próprias decisões, então muitas das vezes é até mesmo a Barbie quem toma decisões por ele. Tem uma das cenas em que eles estão no mundo real, né? Em que ele fala assim: eu vou explorar as coisas. E aí a Barbie tá de olho fechado, ele fica encarando a Barbie assim e se distanciando até que ela fale alguma coisa, né? E aí ela comenta: não vai muito longe. Quando ela fala isso, é que ele se sente mais confortável para poder se virar e viver a vida, né? E conhecer o mundo real aqui fora. Mas até lá ele fica esperando essa necessidade de aprovação, né, dela para ver se pode, se não pode. E também fica aguardando um direcionamento, né? Do que eu faço? O que eu faço agora? Eu nunca cheguei nessa parte, né? Então ele fica muito confuso sem a presença dela ali. Além de tudo isso, a gente também consegue perceber uma dificuldade também no estabelecimento do respeito das próprias emoções dele mesmo, né? Então ele se empolga muito facilmente pelas coisas das outras pessoas sem saber dizer o que é dele, né? Então, assim, é um ciúme que é muito exagerado, é uma raiva que é muito exagerada, é uma ansiedade muito exagerada. Então, as emoções do Ken estão completamente fora de um nível, de um nirvana, como a gente chama aqui dentro da psicologia, né? Que seria esse equilíbrio fundamental para a sua própria compreensão e autocuidado. Quando eu citei essa questão do ciúme exagerado, né, eu me lembro muito também de uma das cenas que apresentam no filme, onde a Barbie cumprimenta outro Ken. E ele fica tipo, meu Deus, não acredito que ela está olhando para ele, não está olhando para mim, né? Então ele gera uma competitividade com outras pessoas por literalmente vozes da cabeça dele, sabe? Por essa necessidade, né, desse medo de ser abandonado por quem ele ama, né? Por quem é a razão da vida dele, né? Da existência dele. Então isso é um ponto muito marcante na história do Ken e que me levou, né, para a análise principal do transtorno que ele apresenta, que sim, a gente consegue classificar, ainda mais depois de todos esses pontos, esses sinais aqui que eu descrevi para vocês, o Ken como tendo um transtorno de personalidade dependente, né? Conhecido popularmente como dependência emocional. Então é esse quadro que estamos lidando aqui hoje. E é claro, né, gente, que toda análise precisa ter a forma de tratamento, com quem não seria diferente.
Mas antes de falar para vocês sobre a forma de tratamento, eu queria explicar rapidamente o que é esse quadro de dependência emocional, né, para a gente poder compreender de fato como que a gente vai fazer esse tratamento com ele, tá? Se ele fosse meu paciente. Então, o quadro de dependência emocional, ele é mais comum do que a gente pensa, tá? E geralmente ele surge por conta de dificuldades ali no período da adolescência do ser humano de se desenvolver e ter esse apoio emocional saudável no seu processo de desenvolvimento, né? Porque a fase da adolescência é a fase da descoberta, então a gente está tentando descobrir quem nós somos, o que gostamos, quem queremos de fato ser, né? O que nos inspira de uma forma geral. Então, assim, é a fase em que a gente conhece, né, pela a fase das fases, né? Então, de um estilo de roupa, de um estilo musical, ou de alguma coisa muito diferente, né, que o adolescente geralmente faça, porque ele tá tentando montar a própria personalidade dele. E se nessa fase o ser, ele não recebe o determinado tipo de orientação correto, ele pode crescer e se tornar codependente de alguém ou de alguma coisa, seja já de fato na passagem da vida adolescente para a vida adulta ou em algum momento específico em que ele conhece alguém ou que ele descobre alguma coisa no meio do caminho e ele acaba se coligando àquilo, que foi o caso do Ken, né? Só que no caso do Ken específico, ele já veio com essa dependência emocional recorrente desde a sua coexistência, né? Que ele foi criado pensando na Barbie, pensando em ser um parceiro para complementar a história da Barbie, né? Então, desde sempre, a dependência emocional já existe no caso dele. Porém, pensando no lado humano, funcionaria mais ou menos nessa fase, para vocês conseguirem compreender um pouquinho melhor, ok? Beleza. E como que a gente vai tratar o Ken? Se ele fosse meu paciente, a primeira coisa que a gente faria é uma análise em relação a essas emoções, né? Compreendendo essas emoções dele de forma saudável, para que ele consiga entender os limites entre as emoções em excesso e o equilíbrio entre elas. É claro que esse nível de nirvana que eu comentei um pouco mais cedo com vocês aqui é um nível muito difícil da gente atingir, né? Então, assim, quase zero a probabilidade de chance disso acontecer. Porém, a gente consegue estabelecer alguns limites em que a gente tenha um equilíbrio entre as emoções positivas e as emoções negativas, que é algo que o Ken não conhece. Então, primeira coisa é reduzir um pouco o nível dessas emoções para que ele consiga se compreender e se ouvir. Porque com as emoções lá em cima, é impossível a gente trabalhar um processo de autoconhecimento com ele, que seria a segunda parte do tratamento, né? Com o processo de autoconhecimento correto, orientações precisas e tudo mais, o Ken consegue ser capaz de se desvincular desse processo de dependência emocional que ele criou com a Barbie ou com qualquer outra pessoa que possa vir a surgir no meio do caminho dele, descobrindo o que ele quer, quem ele a profissão que ele queira seguir, ou coisas que ele queira fazer, né, porque ele não sabe, ele sempre pede permissão, então assim, se tornar mais livre em relação a que ele verdadeiramente é, de fato. Então essas seriam as duas fases do tratamento dele. Laiane, precisaria de tratamento medicamentoso? Geralmente não, a gente não utiliza tratamento medicamentoso para o processo de dependência emocional, tá? Geralmente, mas há casos e casos. No caso do tratamento do Ken, eu não vejo necessidade, porque é um processo de autoconhecimento, então eu acho que daria pra gente estabelecer alguns parâmetros ali, mas tudo dependeria da forma como ele seguiria o tratamento, é claro, né? E isso vale para qualquer transtorno e para qualquer paciente. Mas uma coisa interessante que eu acho que eu faria no caso do Ken, se ele fosse meu paciente, seria sugerir terapia 2 vezes por semana para ele, pelo menos nos primeiros meses, né, nos primeiros 2, 3 meses de tratamento, para ele poder se sentir mais acolhido, a gente conseguir construir um vínculo de uma forma mais positiva e ter um resultado mais efetivo no tratamento, tá? Esse tipo de coisa é feito para alguns casos específicos, então assim, no caso dele, percebendo a gravidade do problema em relação as emoções e também, né, numa das cenas à parte que tem no filme, que eu não vou falar a palavra, eu vou deixar escrito aqui para não correr o risco de perder o vídeo, tá? Mas ele meio que tenta isso aqui, quando ele tá conversando com a Barbie lá no topo, que ele olha para baixo, ele pensa em pular dali, né? Então, assim, por ser um processo de risco ali em relação às emoções, como ele tá muito conflituoso com essas emoções, eu acho que seria interessante nesse primeiro momento a gente fazer 2 sessões por semana, observando para ver se há necessidade de medicamento, mas eu acredito que no início não mandaria ele para um acompanhamento psiquiátrico, né? Mas tudo dependeria de como ele evoluiria dentro do processo terapêutico.
E o que vocês acharam dessa análise de hoje? Gostaram? Qual o próximo personagem vocês gostariam de ver por aqui? Não esquece de deixar aqui embaixo pra mim nos comentários desse vídeo, ok? Deixa seu like no vídeo se você gostou, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e não esquece de ativar o sininho das notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo novo. Eu sou Laiane Gomes, psicóloga clínica, e a gente se vê no nosso próximo vídeo aqui no canal. Até lá e tchau, tchau!